Então nós temos falado durante esse mês de maio sobre uma série, a série Família, um projeto de Deus. E hoje ainda nós vamos trabalhar, vamos andar um pouquinho mais nesse tema. E o título da mensagem de hoje, para você que está anotando, né, eu quero também incentivar você a sempre trazer um caderninho, tua Bíblia, né, aqueles bem tradicionais assim, e anota, né? Enquanto a gente está falando, você vai estar anotando, porque às vezes o próprio Espírito Santo fala coisas com você, nem é nós que estamos ministrando, quem falamos, mas o próprio Espírito Santo fala ao teu coração e você anota aquilo para colocar aquela direção que Deus está te dando em prática na tua vida. Então é muito bom, quero incentivar se você ainda não tem essa prática, mas se você está conectado, fique à vontade para abrir o teu celular e anotar também ali, né? Abre ali um lugarzinho de anotações, a Bíblia no teu celular, mas fica essa dica e esse conselho para você, se você quiser seguir. Muito bem, então assim, nós entendemos que a família, ela é um projeto de Deus. Nós falamos aqui durante o tempo de consagração de crianças, que a consagração da criança ela não deve ficar num evento, mas tem que ser uma cultura. Uma cultura é algo que vem sendo estabelecido, né? Por exemplo, aqui na CCC nós temos uma cultura de discipulado. Quando nós falamos a respeito de discipulado, todos nós, pelo menos a grande maioria de nós, sabemos o que é. Nós trabalhamos na formação de pessoas para que cada um se torne um discipulador. Porque, essencialmente, o chamado de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. E nós temos uma forma específica de fazer discípulos aqui na CCC. Então, nós temos uma cultura, é algo que já é cultural, faz parte, é algo que já está integrado. Mas nós sempre estamos desenvolvendo formas de fazer cada vez melhor. E quando nós buscamos estabelecer uma cultura, nós também sempre estamos trabalhando no sentido de desenvolver fórmulas de fazermos sempre melhor, né? O Zico Ivonete tem uma musiquinha que diz sempre melhorando no Senhor. Então, todas as nossas atividades, as nossas rotinas, enquanto nós estamos conectados com Deus, tem que ter esse fundamento e esse propósito de estar sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando aquela cultura, né? Sempre preparando uma forma melhor para que as próximas gerações colham da nossa vida, do nosso legado e levem à frente o que nós já depositamos na vida deles e eles possam ser ainda melhores do que a gente, porque é isso que nós estamos fazendo, nós estamos preparando uma igreja mais forte para a próxima geração. E o casamento, ele é um evento, né? Por exemplo, nós temos um casal aqui que vai se casar daqui a uns dias, glória a Deus, vai ter um evento, vai ser uma celebração de casamento, mas é o início de uma cultura. É o início de um processo a ser construído. A família, o casamento e a família, quando vem os filhos, é como se fosse uma casa que está sempre em construção. Sempre nós precisamos estar dando manutenção, sempre limpando algumas sujeirinhas, sempre reformando algum encanamento, sempre reformando alguma parte elétrica, sempre lixando e pintando e sempre edificando. A nossa vida como relacionamento de casado e a nossa vida como relacionamento familiar é dessa forma, sempre é uma construção. Mas essa construção, ela precisa ter alguns fundamentos específicos, algumas colunas, algo que seja a coluna, a fundação, o que dá o suporte, o que dá segurança para que essa edificação se desenvolva. E a própria palavra de Deus, ela nos dá e nos mostra, nos direciona e nos capacita através do Espírito Santo a termos em nós essa capacidade, essa condição de corresponder aos bons momentos e também a condição para perseverarmos nos momentos difíceis. Quem é casado, levanta a mão. Quem tem uma família, levanta a mão. Você está aqui, você é filho. Né? Você é pai, filho. É pai e filho, Espírito Santo você não é, tá? Você já entendeu que não é perfeito, certo? Que tem momentos bons e tem momentos de desafios e tem momentos de grandes desafios. E a gente percebe no fruto do Espírito Santo algumas expressões do fruto que nós não vamos precisar dessa expressão do fruto do Espírito Santo na eternidade.
Por exemplo, hoje um dos temas que nós vamos falar é sobre longanimidade. É ser longânimo, é ser tardio em irar-se. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das características do que é ser longânimo. Mas na eternidade com Jesus, você vai precisar de paciência, por exemplo? Não, não vai, porque você vai estar lá, nem tempo não precisa de paciência. Amor sim, paz sim, bondade sim, mansidão. Você vai precisar de domínio próprio na eternidade, porque eu preciso me dominar aqui, porque senão eu não estou suportando aquele anjo ali. Né? Vai precisar na eternidade? Não. Então, algumas características, algumas expressões do fruto do Espírito Santo são ferramentas para que a gente possa edificar os relacionamentos, para que a gente possa perseverar nos relacionamentos, para que a gente possa ter paciência no momento certo, para que a gente possa ser longânimo no momento certo. Quem está comigo? Quem entende que nós precisamos da graça do Senhor às vezes? Às vezes nós desfrutamos da alegria, que é um fruto do Espírito Santo. Nos bons momentos, essa alegria é natural, ela flui. Mas às vezes nós precisamos de algumas expressões do fruto do Espírito para nos ajudar para ir além. A palavra do Senhor diz que na nossa limitação, Deus nos faz prosperar em toda boa obra. Então, quando nós não estamos aguentando mais, a coisa está feia mesmo, o desafio é muito grande. Às vezes é uma incapacidade ou uma situação específica no relacionamento. Às vezes é uma notícia ruim que chegou. Às vezes é uma condição que não tem a ver com o relacionamento marido e mulher, mas tem a ver com o filho. Às vezes é com os irmãos. Às vezes é com os irmãos da fé. Né? Nós podemos estender e ir além da família, mas em todos os relacionamentos. Às vezes é com os relacionamentos do teu trabalho com as pessoas que nem conhecem a Jesus ainda. Às vezes a vontade é dar vazão à nossa ira, agir na justiça própria e falar para aquela pessoa o que ela bem merece ouvir. Às vezes a vontade é nos vingarmos. Mas é nesses momentos que nós precisamos nos voltar para Deus e colher daquele fruto específico para ser a resposta que edifica. Que nós possamos ser água no meio daquela fervência, naquela quentura das discussões, das atividades controversas, dos desafios negativos. Às vezes, você sempre está com 2 baldes ali. E você decide qual que você vai jogar. Na discussão, nas ofensas que fizeram para você, nas traições. Você pode jogar aquele balde de gasolina e incendiar mais ainda o negócio. Ou você pode ter o espírito apaziguador e você lançar um balde de água para acalmar aquela situação. Né? Então, nós sempre temos essas 2 possibilidades. E a minha oração, na minha vida principalmente hoje, e eu quero estender essa oração para vocês, é que vocês sejam esses carregadores da água do Espírito Santo. Que onde vocês estiveram, vocês tenham essa resposta que vem dos céus, para que vocês sejam edificadores do reino de Deus nos seus relacionamentos. Então, a família, ela é planejada e instituída por Deus, e ela é um projeto de longa duração. Né? Quem entende que é de longa duração? Né? Quanto tempo vocês estão casados, Zico e Ivonete? 52 para 53 anos. O Zico e Ivonete, eles têm mais tempo de casado do que de vida. É impressionante um negócio desse. Quem pode dar uma salva de palmas? 52 para 53 anos de casado. Você pode ter isso como alvo. Puxa, imagine quanta história, quantos momentos alegres que eles já desfrutaram, quantas conquistas que eles já desfrutaram, mas também quantos desafios que eles tiveram que vencer juntos nesse processo. Quanto eles dependeram do Espírito Santo nos momentos difíceis para ter a resposta certa para permanecer e prevalecer a ponto de hoje eles estarem desfrutando de um relacionamento sempre melhorando no Senhor e de um relacionamento cada vez melhor. Né? Então, esse é o nosso desafio. Então, a palavra de Deus diz em Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Qual é o segredo para edificarmos uma família segundo o coração de Deus? Uma família cheia do Espírito Santo que transborda para alcançar o mundo.
Qual é o segredo de você ter um relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos? Um ambiente na tua casa onde o Espírito Santo tem prazer de vir e ficar. Onde você tenha vontade e saudade todos os dias de voltar para casa. Puxa, você está no teu trabalho, você está esperando o momento de voltar para o seu lar. Porque o lar se tornou para você um lugar de alegria, de descanso, um lugar que você vai ver teu marido, tua esposa, teus filhos, vão se abraçar, vão se beijar, vão fazer refeição juntos, vão curtir um tempo juntos ali em família, cada um tem as suas responsabilidades, mas é um ambiente onde você tem prazer de voltar para casa. É um ambiente onde o Espírito Santo tem prazer. Imagine que coisa mais legal, se a gente pudesse ouvir o Espírito Santo falar assim, mas eu gosto tanto de ir na tua casa. Puxa, eu me sinto bem lá, eu sinto que eu sou valorizado lá na tua casa. Puxa, eu gosto tanto de estar ali no meio de vocês e ouvir as conversas de vocês. Eu tenho prazer de ficar lá. Eu posso ficar lá? Aí você vai dizer, vou morar lá em casa, faço uma cama para você, Espírito Santo, pode ficar à vontade. Quem gostaria que o teu lar fosse assim? Então, tem gente que não gostaria, você acredita? Assim, tem gente que não gostaria. Eu vou perguntar de novo. Quem gostaria que o teu lar fosse assim? Levanta a mão. Amém, amém. Glória a Deus. Então, na nossa capacidade, nós não temos condições de desenvolver um relacionamento desse tipo. É impossível na nossa capacidade. Ué, por que é impossível? Agora, você imagina comigo. Quando você vai se casar com uma pessoa, você olha aquela pessoa, né? Minha esposa não está aqui, agora está ali, né? Tá cuidando de uma situação lá atrás, tá? Ela não está tomando cafezinho, não. Fica tranquilo que ela está orando ali atrás por uma pessoa, mas está tudo bem, graças a Deus. Mas eu olhei para aquela coisa linda e eu falei, puxa, eu estou tão apaixonado, meu sonho é casar com ela, não tem como, nunca vou ter problema na vida, coisa maravilhosa, olha que perfeição de Deus. E eu sonhava, até que um dia, né, eu consegui conquistar o coração dela, e a gente se casou. E quando a gente se casou, eu percebi que eu não tinha me casado só com ela. Eu tinha casado com toda uma herança familiar que ela tinha, toda uma herança espiritual que ela tinha, e eu me casei com a família dela também. E ela se casou com a minha família. E quando eu entrei nesse casamento, ela achava que eu era o príncipe da vida dela. Né? A história foi ao contrário, ela beijou o príncipe e depois virou um sapo. Mas ela não sabia que eu tinha na minha vida situações mal resolvidas. Que eu tinha um contexto familiar muito difícil. Que eu tinha consagrações hereditárias, que espíritos exerciam influências na minha vida. E todas essas situações, elas entraram em conflito quando nós nos casamos, quando nós começamos a desenvolver intimidade no nosso relacionamento. Eu descobri que eu precisava ter um desafio maior para aceitar algumas situações que era divergente da maneira que eu acreditava. Ela tinha a maneira dela, a cultura familiar dela, a maneira dela se relacionar, o jeito dela de arrumar a casa, o jeito dela de fazer as coisas. E eu tinha uma forma totalmente diferente. Os atritos vêm. As situações que para ela pareciam situações pequenas, para mim era algo muito grande. Os conflitos vêm. E por mais que nós nos amamos, nós somos apaixonados um pelo outro, se nós não decidirmos submeter a nossa vida ao Senhor Jesus, se nós individualmente não decidirmos buscar a presença de Deus, sujeitar a nossa vida ao Senhor, ao tratamento de Jesus e nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus, essas dificuldades e esses atritos, eles têm o potencial de se tornar maior do que o amor que nós sentimos um pelo outro, e ao invés de nos aproximarmos cada vez mais e ir melhorando no Senhor, uma cunha do inimigo pode entrar e iniciar um processo de afastamento. Então,
qual é o segredo número 1 para que a gente prospere nos nossos relacionamentos, não só nos relacionamentos familiares, se você está aqui hoje e não é casado, mas qual o segredo número 1 para você prosperar em todos os seus relacionamentos, todos os seus relacionamentos segundo a vontade do Senhor? Qual é o segredo para você ser um ministro do Espírito Santo, um ministro da água do Senhor nas situações adversas que acontecem na sua vida? O segredo número 1 é: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e leva a conhecer a sua aliança. O segredo número 1 é ter uma aliança com o Senhor Jesus antes de ter uma aliança com o nosso cônjuge. A nossa aliança com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima do amor que eu tenho pela minha esposa, vai fazer com que eu ame a minha esposa melhor. E você, marido, também, quando você ama ao Senhor Jesus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, você vai receber todas as capacitações que vêm do alto para que você possa amar o seu cônjuge melhor. Então, o segredo número 1 é amar a Deus e receber do Senhor, receber dele, receber do Senhor os segredos dele, a direção dele, o socorro dele bem presente naquele momento que você precisa de uma resposta do Senhor. Intimidade com Deus transforma o nosso coração. Efésios 5, 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele molda o nosso caráter à imagem de Cristo. E isso te capacita a você ser melhor em todos os seus relacionamentos. O relacionamento com Deus prepara-nos para um relacionamento familiar. Então, quando nós somos cheios do amor de Deus, nós temos mais a oferecer à nossa família. Imagine uma condição ideal. Cada um de nós estamos vivendo nos nossos níveis de desafios. E eu entendo isso. Cada um tem as suas dificuldades. Cada um tem os seus limites de renúncia. E eu entendo isso. Mas vamos imaginar uma condição ideal. Quando você acorda, a primeira pessoa que você vai buscar é a presença de Deus. E você desfruta de um bom tempo de leitura bíblica, de oração pela tua vida, pela vida dos teus familiares, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Imagine qual é o nível de relacionamento que você vai oferecer à tua família depois desse tempo. É bem melhor do que se você não tivesse tido esse tempo anterior. Tá certo? Tá certo. Então, assim, nós temos a paz para apaziguar conflitos, quando temos um relacionamento com Deus. Nós temos a graça para perdoar as falhas, quando temos um relacionamento com Deus. Nós temos a sabedoria que vem do alto. A palavra do Senhor diz que se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá sabedoria. Nós temos a sabedoria para ter uma resposta sábia nos momentos de conflito, para tomadas de decisões. E nós temos a alegria que fortalece os vínculos. Porque o reino de Deus, ele é paz, alegria e justiça no Espírito. E se você desenvolve um relacionamento de intimidade com o Senhor, a paz do Senhor, que sobrepassa todo entendimento, que não depende de circunstâncias, habita no teu coração. E a alegria do Senhor, que é a sua força, a força motriz, a força que te faz acordar todos os dias, a força que te leva a fazer todas as coisas. A alegria do Senhor está dentro de você. Então você passa a ser uma fonte dentro da sua casa, dentro da sua família. Uma fonte de paz e de alegria. E você, ao invés de ser contagiado por situações adversas, você vai contagiar o ambiente. Você vai desaguar da presença do Espírito Santo no ambiente da tua casa. Quem quer ser uma fonte do Espírito na sua casa? Amém. Glória a Deus. Eu preciso dessa palavra na minha vida. Você precisa dessa palavra na tua vida? Então recebe em nome de Jesus. E que seja mais do que palavras de conhecimento. Que seja um espírito de vida nos capacitando.
né? Igual quando Deus fez com Josué, quando Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, seja forte e corajoso, né? Não tema, não se desespere. E Deus deu algumas instruções para Josué, porque ele tinha um grande desafio ali pela frente. Quando Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, ele não estava dando um conselho para Josué. Deus estava injetando força e coragem em Josué. Então eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar injetando em você hoje a capacidade necessária para que você possa ser uma fonte de águas vivas, que você, daquele que crê, do seu interior fluem rios de águas vivas, ele flui do teu íntimo, flui. O Espírito Santo é uma mina de água dentro de você e começa a jorrar e encher de alegria, de paz, de esperança, de confiança, de certezas, de tranquilidade em meio ao desespero, de fé em meio às adversidades, e te enche, e você jorra para dentro da tua casa, jorra para os ouvidos dos teus cônjuges, do teu cônjuge, dos teus filhos, a presença do Espírito Santo, e você modifica o ambiente com a presença do Senhor. Nós, tendo esse primeiro relacionamento com Deus, nós temos a capacitação que vem do alto para que nós possamos amar cada vez melhor. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma expressão do fruto do Espírito Santo, que é uma expressão que nós dependemos muito dentro do casamento, que é a longanimidade. Vamos todos ler ali, no 3. 1, 2, 3. Longanimidade é a graça para não desistir das pessoas. É a capacidade de suportar com paciência. Então, ouviu uns amém bem alto aí? Então, se você hoje veio aqui para esse culto com o sentimento de, puxa, eu não estou aguentando mais, eu vou, esse fio vai estourar, essa corrente vai estourar, né? Em nome de Jesus eu oro para que esse fruto do Espírito comece a preencher o seu coração e você, independente da atitude do cônjuge, você vai ter a graça necessária para ser longânimo. Você vai suportar as dificuldades, os erros daquela outra pessoa sem explodir e sem desistir. Longanimidade é mais que paciência momentânea, é uma paciência duradoura. Ela continua, né? Ela não desiste nunca. Porque o resultado final da longanimidade é receber as respostas do Senhor. Mas mais importante do que isso, mais importante ainda do que as respostas do Senhor para o seu casamento, é você se deixar ser transformado à imagem e semelhança do Senhor dentro do processo e um dia se apresentar a Deus com um caráter aprovado. É não desistir nunca, ainda que o nunca seja uma possibilidade. Esse é um grande desafio. Considerar que o nunca pode ser uma possibilidade. Considerar que ainda você não veja solução e ainda não veja respostas, não arredo o pé. Eu permanecerei e eu vou fazer cada vez mais, sempre melhorando do Senhor, sempre sendo transformado de glória em glória. E esse processo vai edificar a minha vida cada vez mais. E um dia o Senhor Jesus vai voltar e eu vou me apresentar a Ele com um caráter aperfeiçoado e transformado. Colossenses 3,12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda... Olha as características que nós precisamos para transbordar no nosso relacionamento em alguns momentos que não são aqueles que são os melhores. Tem momentos que são desafios. Tem momentos que o relacionamento ele está abalado. Tem momento que o relacionamento com os nossos filhos, é possível que em algum momento nós venhamos a ter decepções. É possível que em algum momento as nossas expectativas frustrem a realidade que nós experimentamos na vida dos nossos filhos. E nesses momentos nós precisamos continuar
na graça e no fruto do Espírito Santo, nas características e personalidade de Deus. Jesus desistiu de você? Não. Então, nós também não vamos desistir nos momentos difíceis dos nossos relacionamentos com os nossos cônjuges e da mesma forma com os nossos filhos e da mesma forma com todos os níveis de relacionamento que nós temos. Portanto, como povo escolhido de Deus, quem é povo escolhido de Deus? Levanta a mão. Muito bem. Então, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Você já é aceito por Jesus, santo e amado. Não porque você é santo, mas você é santificado pelo sangue de Jesus e isso te torna santo. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que paciência pode ser um sinônimo de longanimidade. Suportando-se uns aos outros. Então, é se desfazer da justiça própria, é se desfazer de dar o troco, é se desfazer de querer ganhar a discussão no grito, na imposição, mas exercer uma resposta superior, uma sabedoria que vem do alto. É corresponder com compaixão. Isso envolve empatia, compaixão. Você pode, ao invés de ser vingativo, você pode ser compassivo. Ao invés de exercer os seus direitos, reivindicar os seus direitos, você pode ser empático, ter empatia, se colocar no lugar do cônjuge, agir com bondade. É sair do seu salto alto, é se colocar no mesmo nível e às vezes até numa condição inferior e ser humilde. Humildade, o que é humildade? A humildade é aquela pessoa pobrinha, assim, que nem fala muito, né? É humilde. Fulano é tão humilde. Não, humildade não é isso. Humildade é submeter integralmente a sua vida àquele que sabe todas as coisas, ao Senhor Jesus. Ser humilde é não dar a resposta segundo o padrão do mundo. Ser humilde é dar a resposta segundo a palavra de Deus. E isso inclui mansidão, ser manso de coração. E inclui paciência. E inclui suportar uns aos outros no momento onde não temos aquele fluir natural de desejo de estar juntos nos momentos prazerosos. Tem momentos maravilhosos, mas tem momentos difíceis. Nos momentos maravilhosos, a alegria. Nos momentos difíceis, a longanimidade, a paciência, às vezes o domínio próprio, às vezes a compaixão. E acima de todas as coisas, o amor. Mas longanimidade também é um fruto do Espírito Santo. Então nós compreendemos então que não se trata de obra de esforço humano, mas de uma transformação sobrenatural da natureza pela obra do Espírito Santo. Na nossa capacidade nós não conseguimos. Nós, em nós mesmos, não temos a capacidade de corresponder adequadamente. Nós precisamos de uma ação que nos ajude quando nós vamos até a nossa limitação, que é a ação do Espírito Santo, o paracleto, o ajudador, aquele que pega junto, aquele que leva junto, aquele que nos ajuda a completar a carreira e completar a obra. Na nossa força nós não conseguimos, mas a longanimidade, a paciência, ela é um fruto. E fruto, ele flui, ele não é um esforço. Nós praticamos, exercitamos, mas não forçamos para que ele aconteça. Quem já viu um pé de laranjeira? Pé de laranjeira dá laranja. Você já viu o esforço que a laranja faz para nascer? Você já viu, às vezes você está passando um pé de laranjeira, você escuta, você olha, nasceu. É assim? Não, a laranja nasce. Por que a laranja nasce? Porque ela está ligada num ramo, que está ligada num caule, que está ligada numa raiz. Por que o fruto do Espírito Santo se manifesta na sua vida?
Porque você está ligado no ramo. E você está ligado num caule. E você está ligado numa raiz. E você será como aquela árvore junto aos ribeiros, cujas raízes, elas alcançam as águas, que dá o fruto na estação certa. E por isso, tudo quanto você faz, prospera. Você está ligado em Jesus. Você está ligado no corpo de Cristo. Você está ligado na sua família. E você recebe do rio de Deus tudo o que é necessário para que você frutifique sem fazer esforço. O fruto não vem pelo teu esforço. O fruto vem por onde você está conectado. Se você está conectado com o mundo, você vai ter um fruto também, que não é bom. Mas se você está conectado com Deus, pode esperar. Você vai ser fonte de bênção, e você vai contagiar, e você vai modificar os ambientes, e você vai sempre melhorando no Senhor. A sua família vai sempre melhorando no Senhor. Os seus relacionamentos como irmãos vai sempre melhorando no Senhor. Os seus relacionamentos profissionais vão sempre melhorando no Senhor. E por fim, sempre em primeiro lugar, o amor. 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele demonstrou com sua vida e obra o íntimo do seu coração e tornou-se exemplo vivo e fundamento para a nossa fé. Então, qual é o limite de perseverarmos nos nossos relacionamentos? Se nós temos o propósito de nos identificarmos com Jesus nos nossos procedimentos, é até o fim. Jesus, ele foi até o fim. Jesus, ele sendo Deus. Deixa eu ver se tem esse versículo aqui. Não achei. Mas Jesus, ele sendo Deus, ele não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas abriu mão de seus atributos divinos e nasceu como homem. E como o homem se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus, ele foi até o fim e ele nos amou até o fim. Então você também, a exemplo de Jesus, vai ser como brasileiro, que não desiste nunca, e vou até o fim. Eu não largo a mão, e em nome de Jesus, eu vou até o fim. Porque quando o amor chega primeiro, aquele que ama primeiro, ele move-se pelos interesses do outro. Porque Jesus, ele não é egoísta, ele é altruísta, ele se realiza na tua realização. Ele perdoa a ofensa. Assim como Jesus nos perdoou, nós também podemos perdoar os nossos ofensores. Ele serve ao outro com alegria, sem esperar nada em troca. Ele doa-se sem esperar retorno. Ele toma a iniciativa na reconciliação. Ele sofre o dano sem causar dano de volta. E ele ora pelos que os maltratam. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aquele que ama em primeiro lugar, ele vence o mal com o bem. Amém? Vamos chamar os músicos. Glória a Deus. Sabe que a única pessoa que pode mudar dentro dos nossos relacionamentos familiares, você sabe quem é? Sabe quem é a única pessoa que você pode mudar dentro dos relacionamentos familiares? Só você. Ou seja, de quem é a responsabilidade de produzir mudança dentro do relacionamento? É 50% minha esposa e 50% eu. Não. É 100% você. 100% você. E 100% a tua esposa. Porque nós precisamos nos envolver não com 50%.
nós precisamos nos envolver 100%. Da mesma forma que nós nos sujeitamos a Deus, nós vamos até Ele e amamos ao Senhor Jesus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com toda a nossa essência. Nós colocamos todo o nosso ser nesse relacionamento. Da mesma forma, nós vamos em direção a fazer do nosso lar uma casa melhor, um relacionamento melhor, uma família melhor. Com tudo que nós somos, nós precisamos investir tudo que nós somos nesses relacionamentos. Nós precisamos investir tudo que nós somos nos relacionamentos entre irmãos dentro do corpo de Cristo, nos nossos relacionamentos profissionais, nos nossos relacionamentos com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós não devemos tentar mudar o outro. Nós precisamos dedicar a nossa vida em ser transformado à imagem de Jesus pela ação do Espírito Santo, em assumir a nossa responsabilidade dentro da nossa família, sem esperar nada em troca. Mas nós também devemos interceder pelo nosso cônjuge e pelos nossos filhos, para que eles também sejam transformados e assumam as suas responsabilidades. Hebreus 10:35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Persevera, não desista, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10:35. No versículo 36 mostra que a perseverança, ela é essencial para completar a jornada espiritual e receber o que Deus prometeu. Essa passagem lembra que a fé verdadeira não é apenas começar bem, mas permanecer firme até o fim, até que a morte nos separe, ou até a volta de Jesus. Vamos ficar de pé?